Olá, começamos mais um programa, mais um podcast Brasil que dá certo. Hoje estou muito feliz, porque além de, claro, falar de um tema que é preponderante no nosso país, que é um divisor de águas no nosso país, que é a educação, fora isso, eu recebo um grande amigo, já fazia um tempo que não via, e sem exagero, ele é considerado o embaixador da educação privada no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, ele preside o conselho da Ânima Educação, que vocês vão entender um pouco mais em nosso bate-papo, que é um conglomerado de universidades, mas também com outros segmentos dentro desse guarda-chuva. Daniel Castanho, que bom te ver, meu amigo. Que prazer, que delícia estar aqui, uma honra, um privilégio. É como você falou, fazia tempo que a gente não se encontrava. Fazia. E vamos fazer com que isso não aconteça mais, não que a gente vamos. se encontre muito mais. Tá prometido. Tá o carinho combinado. recíproco que a gente tem pelo outro, exatamente, né, Daniel? Exatamente, uma admiração grande por muito você. grande, muito grande. Obrigado, inclusive, por estar junto com a gente esses anos todos, desde da cofundação aí do nosso Brasil que dá certo, né? Cabeça pensante do projeto. Daniel, conta para quem ainda não conhece um pouco da sua trajetória. Bom, eu sempre fui um apaixonado por educação. Na verdade, meu pai, ele trabalhava já com educação, eu sou de Sorocaba, né? E eu sempre tive essa influência muito grande. Eu falo, almoços e jantares era sempre falando sobre educação. Eu tentei empreender em outras áreas, tive restaurante, trabalhei com internet e tudo mais. Em 2003, junto com outros amigos, a gente comprou uma universidade em Belo Horizonte, a UNA, né, que foi a primeira. Uhum. E a UNA, para você ter ideia, Sandra, ela faturava 30 milhões e devia 35. Acho que eu lembro dessa história. Você devia 5 para a agiota, uhum. né? E a gente fez uma reestruturação bastante grande, tivemos sorte, fizemos, enfim, várias pessoas incríveis estavam junto com a gente naquele momento. Depois a gente comprou uma outra, que era a Unimonte em Santos, depois o UniBH. Enfim, aí a trajetória, em 2013 a gente abre capital, e aí a gente foi crescendo, né? E eu tenho, pessoalmente, o propósito de alguma maneira tentar contribuir para transformar a educação no Brasil. E eu falo que sabe as duas coisas? Fazer diferença e fazer diferente. Uhum. Né? Transformar a educação do Brasil e transformar o Brasil pela educação. Então, e aí hoje a gente tem mais ou menos 400 mil alunos dentro da Ânima, né? Então a gente estava impactando muita gente. Eu definiria a Ânima muito mais como... Essa é uma pergunta. Não é como um conjunto de universidades. Sim. Mas é efetivamente como um ecossistema de impacto, né? É um ecossistema que usa a educação para, de alguma maneira, transformar a sociedade como um todo. Que é a grande força motriz mesmo, de fato, é a educação, né, Daniel? Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que a vida nada mais é do que um tempo, 100 anos, se der certo, né? 80 anos, mais 20, menos 20, enfim. Para quê? Para a gente aprender. É verdade. Então, com tudo e o tempo todo. A diferença entre você simplesmente existir e você viver é se você aprende. Então, eu digo que o grande desafio que a gente tem dentro da Ânima é fazer com que todo aluno seja um learning lover. Que legal. Né? Seja e tenha o desejo, o grande papel da universidade não é entregar conteúdo, Sandro, fazer simplesmente... Porque hoje, até pergunta que eu costumo dizer. Se todo o conteúdo do mundo está de graça online, por que você vai para a universidade? Verdade. Eu li isso seu há um tempo atrás, achei super interessante. Você vai para vindo de um cara que trabalha com isso. Então, mas você vai... A universidade é o lugar do encontro. É o lugar do encontro com o outro. É o lugar do encontro com você mesmo, para você descobrir o seu ikigai, para você entender o que você é bom, o que você ama fazer, o que o mundo precisa, o mundo paga para você entender, estar conectada com a sua essência, para despertar o desejo da curiosidade, você não pode ter medo do conflito de ideias. O Brasil que dá certo é realmente aquele Brasil que não tem medo do conflito de ideias. Somente o conflito de ideias é que impede o confronto de pessoas. Então, o lugar mais seguro da sociedade para você poder arriscar, ousar, para você entender que o erro faz parte do processo, para que despertar sua curiosidade, para que você tenha uma autoestima a ponto de você ter um equilíbrio emocional em situações adversas. Sim. Esse é o papel da universidade, esse é o papel da escola. Você sabe que eu perguntaria para você qual é o Brasil que dá certo, mas você já definiu perfeitamente bem. A Ânima Educação, ela tem 400 mil alunos, 16 mil colaboradores, indo para casa dos 4 bi de faturamento. Mas explica para nós
este guarda-chuva, esse ecossistema, essa amálgama que você tem? Do que nós estamos falando? Sim, eu acho que a gente tem várias marcas, né, de universidades em diversos estados, porque no Brasil, uma universidade, as marcas têm um reconhecimento muito mais regional do que nacional. A gente tem, dentro da Ânima também, áreas de excelência, que eu digamos assim, que de alguma maneira ela está muito entranhada, intrínseca, há uma permeabilidade dessas áreas de excelência dentro das universidades. Sim. Então, a gente tem a Le Cordon Bleu de gastronomia, maravilhoso, de hospitalidade, a gente tem a HSM na área de gestão, a gente tem a EBRAD na área de direito, a Inspirali, que é na área, todo o nosso braço de medicina, né? A gente tem mais de 15 faculdades só de medicina, né? A gente tem a primeira universidade de creators do mundo, que é a Community, a gente tem a Singularity, Sociedade com a Singularity. Então a gente, que é na área de tecnologia, na área de futuro e tudo mais, temos o Instituto Ânima, que é a área de impacto da Ânima, onde o ano passado a gente atua muito na formação de professores do ensino médio. Sim, sim. Na área de educação financeira, projeto de vida, enfim, tem, né, na área de equilíbrio emocional e tudo mais, com vários parceiros do mundo. E o ano passado a gente impactou diretamente mais de 1,5 milhão de alunos da rede pública do primeiro ano do ensino médio. Que incrível, né? Isso. Então, esse ecossistema como um todo, onde o nosso currículo não é baseado em conteúdo, mas um desenvolvimento de competências. Que é um pouco do filme que você mostrou, inclusive, para mim. Então, eu digo que o grande desafio hoje, a gente sempre falou que a gente tem que desenvolver as soft skills. Né? Tem as hard skills e tem as soft skills. E do outro lado, quando você pensa em liberal arts, que é, de alguma maneira, um jeito que sempre se pensou de desenvolver as soft skills, e as liberal arts tradicionais, né? A geometria, a arte como um todo, você tem, enfim, toda convencionais. A filosofia, a psicologia e tudo mais. Quais são as neoliberal arts? As neoliberal arts, acho que hoje tem a ver muito mais com a diversidade, né? Também as artes de uma maneira profunda para que você desenvolva a sua sensibilidade, tenha a capacidade de escutar o que ninguém falou, ler o que não está escrito, entender as entrelinhas, o sentir, sobrepor simplesmente o pensar. Questionar e aquilo que nunca foi questionado. Né? O storytelling, né? Você trabalhar com o foresight ao invés do forecast. O forecast é você pensar o futuro com base nos dados atuais. E o foresight é pensar o futuro pelo futuro. Sim. Né? Então, essa é uma pergunta ótima. Você sabe que a gente sempre faz? Nós não nos perguntamos qual que é o futuro da universidade. Mas a gente se pergunta como as pessoas vão aprender no futuro. Isso faz uma diferença. São coisas diferentes. São coisas diferentes. E aí você não tem um apego daqui, quem sabe, né? Como que vai ser? E a conclusão que a gente chega é que a universidade vai ser esse espaço, o espaço mais seguro da sociedade para você se conhecer a si mesmo e de alguma maneira poder desenhar o seu projeto de vida e ser protagonista da própria história. Você sabe que o nosso ecossistema, ele tem um caminhar muito forte pela questão social, então, portanto, o social é latente no nosso grupo, você sabe disso. Sim. A questão do empreendedor, do empreendedorismo, ou seja, um dos melhores projetos sociais que se pode ter é a geração de empregos. Mas tem a menina dos olhos que traz a gente para a mesa, essa convergência que eu tenho contigo e etc., que é a força da educação. Na verdade, a educação é a que realmente move de fato e transforma a vida das pessoas e transforma países, inclusive. Sim. Como é que você vê a educação hoje no Brasil? A melhor pessoa que eu posso perguntar é você. E o que a educação pode fazer pelo Brasil, efetivamente? Bom, você mesmo, o Brasil que dá certo passa pela educação, não tem como ser algo diferente, né? Como eu disse, é como você descreveu. Agora, eu acredito que a gente está num momento, não é nem de uma evolução, mas de uma revolução na educação. Explica pra gente um pouco. Então, vamos lá. A educação, historicamente, pensa na época da Grécia, a educação ela era personalizada para poucos, né? Que você aprendia com os mestres e tudo mais, então tudo mais. Depois, na história da humanidade, a educação passou algo para ser padronizado para muitos. Historicamente. A gente estudou
provavelmente as mesmas coisas, em escolas diferentes, mas o conteúdo era o mesmo, em formatos diferentes, você aprende as mesmas coisas e muitas vezes as provas são as mesmas, o Enem é exatamente o mesmo para todo mundo, então é a mesma coisa para todo mundo, certo? E é assim, Sim. enfim. E atualmente, a gente, com inteligência artificial, com tecnologia, com dados, consegue fazer uma educação personalizada para muitos. E aí é que está a revolução. E quando você trabalhou com a padronizada para muitos, como é que você fazia? A prova é a mesma para todo mundo. Sim. E aí, muitas vezes, o professor ele falava, por que eu tenho que aprender? Quando o aluno perguntava, por que eu tenho que aprender isso? Porque vai cair na prova. Mas o aluno não via significado naquilo, não sabe por que ele aprende. Propósito. Né? E tem mais. E aí criou-se, inclusive, há alguns anos, as universidades corporativas, que várias empresas fizeram para suprir o gap entre a universidade e o mercado de trabalho. Criou o programa de trainee. Olha, você não aprendeu nada na faculdade, vem aqui que agora você tem que aprender. É um trainee. O que eu acho que é a grande mudança hoje? A grande mudança é que tem que ter uma permeabilidade enorme entre a universidade e o mercado de trabalho. Você tem que dar muito mais significado para o aluno, a ponto de fazer com que desperte o desejo dele aprender. Tem uma frase de um livro que é muito forte, que fala assim, sexo é bom. Se for por obrigação, é violência. Aprender é bom. Se for por obrigação, é violência. Fantástico. Então a gente tem que despertar o desejo pelo aprender. Não é eu tenho que aprender por causa da prova. Então, e tem mais, né? Você muitas vezes a gente cobra dos nossos filhos a nota de matemática, a nota de história, a nota de geografia, resultado, tal. Só que a gente tem que entender que não é mais conteúdo. Ele aprende através da matemática. Ele aprende através da história. E ninguém pergunta para o filho qual que foi a nota do seu filho em relação à justiça que ele teve perante uma atitude que ele teve com os amigos. Assuntos periféricos são de importância. Em relação ao comportamento colaborativo que ele teve, em relação à empatia. Alguém recebe uma ligação e fala, olha, eu queria parabenizar o seu filho, que ele teve uma atitude muito empática hoje. Não existe, Não existe. Então a escola tem que se redesenhar. E é esse momento que a gente está. A gente está no momento de entender o que realmente a gente precisa ensinar para os alunos, ou criar ambientes onde eles possam aprender. Esse é um ponto, deixa eu interromper para evoluir. Você é um empresário, é um homem da educação, e você tem um grupo, por exemplo, com dezenas aí de faculdades, universidades, 400 mil alunos, tudo muito encorpado, 16 mil colaboradores, repetindo, e ao mesmo tempo você defende a personalização na educação. Sim. Como que você consegue fazer isso com essa grande massa e personalizar e ver o indivíduo? A gente descreve a Ânima, nós não somos um grupo com 400 mil alunos. Nós somos 400 mil universidades. Olha só. Por quê? Porque a gente é uma universidade para cada aluno. Como é que você define isso? Como é que você faz? Você não deveria entrar no curso de administração, direito ou engenharia. Você entra na universidade. E ali você vai definindo o seu percurso formativo. Então você tem que ter um currículo mais aberto. Né? E imagina que loucura. Os alunos entram na faculdade hoje, ele sabe que professor ele vai ter no 6º semestre, daqui a 3 anos. O professor vai ter no 6º semestre. Mais padronizado impossível. Inclusive, ele falou assim, a prova do 6º semestre, ele fala, olha a prova do semestre passado, que ela é igual que esse professor, ele dá a mesma prova todos os semestres. Tudo engessado. Tudo engessado. Então, na hora você tem que entrar, a gente não tem mais um currículo por disciplina. É um currículo por competência. Sim. Você entra e você vai definindo o seu percurso, você vai descobrindo. As primeiras competências que você vai desenvolver, que a gente chama de UC, unidade curricular, são competências, eu chamo de core. Core o quê? Core ser humano. É storytelling, é didática, é a visão holística, é o espírito. Isso aqui são outras competências. Entendo. E aí, você fala uma coisa muito bacana, do espírito empreendedor. Sim. Queria acrescentar duas coisinhas. Primeiro, para nós, o empreendedor é aquele que trabalha por uma causa, por um propósito. Ele descobriu quem ele é. Tem um motivo. Né? É diferente de empresário. Empresário corre risco. O empreendedor trabalha por uma causa. Tem empresário que não é empreendedor. É verdade. E tem empreendedor que não precisa ser empresário. Né? Então, a gente tem que desenvolver o espírito empreendedor.
dos alunos. E do outro lado... Alavancar Sandro, isso. Exatamente, né? E o espírito também negociador. Só que o negociador é aquele negociador que... É como eu negocio com a minha esposa. Nós vamos pra praia, vamos pra final de semana, pra montanha. Não tem quem perde. Uhum. Né? A gente tá... Então, o negociador, ele não é aquele que tem que ganhar do outro. É uma visão do negociador que ele tem que tentar chegar num consenso que seja melhor para todo mundo. Desembaraçar para ficar bom. E tem uma coisa muito importante. Porque tem várias coisas que a gente consegue ensinar. Mas tem muitas outras que você só pode aprender. Como é que você ensina o sabor de morango? Como é que você ensina a emoção de um abraço? Como é que você ensina a emoção de um pôr do sol? Não dá. Você tem que viver aquilo. Tem que sentir. Tem que sentir. E o que a gente deve fazer na escola é criar situações, criar um ambiente onde os alunos tenham a capacidade de aprender. É mais o que o professor ensina, mas é o que importa de verdade, não é o que o professor ensina, mas é o que o aluno aprende. Você vive neste momento a aplicabilidade de fato nisso no seu ecossistema? Porque Sim. Você pratica isso, porque Sim. isso é maravilhoso. Mas enfim, tem que ser pareceria assim. óbvio, mas eu noto que não é. Então, essa questão de aplicação é importante para saber. Então, e aí muitas vezes quando eu falo, mas não tem como eu falar uma coisa se a gente não fizesse. Eu ia ser um hipócrita, eu teria expulso da área de educação, né? Mas como esse cara fala que é de educação se ele nem não é o walk the talk, ele não é coerente com o que, entre o que ele diz, tem um amigo meu que ele fala, o áudio tem que bater com o vídeo, né? Entendeu? Sabe você tá lá e o áudio não bate com o vídeo, fica um negócio esquisito. Sim. Né? Então o áudio tem que bater com o vídeo. E é isso, que a gente, é claro que é uma evolução. A gente está fazendo, eu acredito que hoje a gente é o maior ecossistema do mundo, baseado num currículo, que tem um currículo baseado por competências. A gente já pode dizer isso. O maior sistema do mundo. Que tenha um currículo baseado por competências. Sim. Né? Então, até onde a gente sabe, e não sou eu que estou falando isso, tem alguns lugares e pessoas que são professores de outros lugares, estudo de caso fora do Brasil que descrevem a gente como o maior ecossistema do mundo, que tem realmente o currículo efetivo baseado por competências. E os outros braços, os outros negócios do grupo? Daniel, você falava até antes da gente conversar aqui, que existem outras vertentes de negócios aí que vocês têm, né? Que são além da questão das universidades. Isso, então, como eu estava dizendo, são essas áreas de excelência. Então você tem a HSM, a gente acabou de ter um evento grande, HSM+. Impressionante, a quantidade, o volume, né? Você faz uma vez ao ano? Uma vez ao ano. HSM é uma vez ao ano, tem a Singularity. Então a gente tem várias outras empresas que de alguma maneira elas são integradas no ecossistema como um todo, mas a gente trabalha com lifelong learning. Né? Então a Singularity, por exemplo, traz muitas tendências que a gente olha ao redor do mundo. A Singularity é isso, é um espaço de antecipação de tendências, onde de alguma maneira a gente entende o que está acontecendo no mundo e traz, e aí sim que a gente renova o currículo. Né? Eu lembro que uma vez eu convidei um palestrante para falar na HSM, e eu perguntei para ele, olha, sobre o que você vai falar, qual o tema? Um ano antes de quando seria a palestra. E ele ficou me olhando e eu comecei a ficar constrangido. Falei, vai ver que eu tinha que saber, né, qual é o tema dele. E comecei a ficar meio envergonhado. Ele falou, Daniel, eu não tenho a mínima ideia do que eu vou falar. Daqui a um ano, uma semana antes eu ligo para você e eu falo sobre o tema que eu vou falar. Eu não sei o que vai acontecer no ano. É um pouco do que aconteceu hoje aqui. Exatamente. Né? Então, é um pouco do que eu pratico, modestamente. Isso. Então a gente não sabe o que vai falar. Né? Porque o mundo está nessa mudança enorme. E a escola, a universidade tem que ser esse lugar vivo. Entendeu? Tem que ser esse lugar que acontece no dia a dia. Eu também tenho algumas escolas. Né? Enfim, participo junto com meu irmão Lourenço Castanho aqui em São Paulo, a Castanheiras em Alphaville, a Lumiar, tem algumas escolas. Sim. E a mesma coisa acontece nas escolas. A escola, ela é viva, ela acontece... se você perguntar o que vai acontecer hoje, não sei. Sim. Entendeu? Por quê? Porque já é um passo de evolução, inclusive. Porque, na verdade, ela é construída
com os alunos, né? A gente é o resultado das histórias, vivências, experiências. É a mão na massa construindo junto. De todo mundo que está lá. A escola, ela acontece nos intervalos, eu vou chamar assim, né? Então, eu falo, as crianças aprendem também na sala de aula. Não é isso? Quer dizer, um complemento, ela passa a ser um complemento. Eu brinco, porque é claro que o professor é a grande figura, o professor é o grande artífice da transformação dos alunos, sim, indiscutivelmente. Sim. Mas quando eu falo que acontece também na sala de aula, para você também entender a importância do que acontece fora da sala de aula. Agora, evoluindo, Daniel, além da questão didática que você vem me falando de uma maneira cirúrgica, o que é a educação, na sua visão, para o mundo? Não só para o ser humano de maneira interpessoal, como você falou. A gente está sempre vivendo momentos bicudos aí no Brasil, em vários segmentos, em várias situações. É tanta coisa que você não consegue nem enumerar. Mas qual é o papel fundamental da educação para um país? Que força nós teríamos se o Brasil fosse mais bem educado? E o educado, digo, no âmbito geral. Quando eu acho que se um país, eu assumo essa responsabilidade. Sim, tem força para isso. Não, eu falo, olha, se o país for mais justo, de alguma maneira a gente pode contribuir. Se o país for mais honesto, a gente pode contribuir. Se for ao contrário, a gente é responsável, né? E assim, para mim, é o grande papel da universidade dentro da sociedade como um todo. Mas tem uma pesquisa da Gallup que diz que 85%, e é meio que recorrente todos os anos, tá? Mas 85% das pessoas não são engajadas e não veem propósito naquilo que fazem. Isso para mim é muito triste. Isso triste, é um horror. É triste. Né? Porque no final o trabalho... Sensação de vazio. A sensação de vazio. Você não sabe por que você está fazendo o que você está fazendo. E para mim, uma das grandes responsabilidades desses indicadores estão nas escolas. Porque na escola você ensinou as pessoas a aprenderem coisas que eles não sabem por quê, a fazerem coisas que não sabem por quê, não estão engajadas, né? Eles estão lá para passar de ano. Então você imagina uma escola... Lá para osmose. Você imagina uma escola que não faz chamada, que não tem prova, que no final você não vai receber o certificado e ninguém falta. Uau, essa universidade que a gente deveria. É mágico. Essa universidade que a gente deveria desenhar. Pensar Brasil, pensar mundo. Exatamente. E do outro lado, a escola é o lugar que você complementa, né, a sociedade como um todo, porque obviamente a responsabilidade da educação é dos pais. Sim. Né? Mas você complementa por ser o primeiro espaço social de um ser humano fora da família dele. Fantástico, faz muito sentido isso aí. Que é isso. Então, você tem que aprender a ser sócio da sociedade. E aí, discutir valores, a ética, até onde vai até onde você pode ir, que você não vai ferir efetivamente o outro. São princípios, são discussões, você desenvolver a sua autoestima. Porque, eu digo, a melhor pessoa do mundo é aquela que tem uma autoestima elevada e é humilde. Isso é o sonho de consumo. É isso. O oposto, que fique longe, é uma baixa autoestima e arrogância. Isso é desastre. Fica longe dele. Né? Mas, então, o que você tem que desenvolver? Agora, para desenvolver a autoestima, o que você precisa? Né? Desenvolver o antes do autoconhecimento, eu falo autodescoberta. Você tem que desenvolver a autodescoberta. Então, a escola é o lugar de ampliar. Descortinar mesmo. Descortinar. Você... enfim, que a própria sociedade mostrar para você o que o mundo pode te oferecer. Então, a descoberta, para depois desenvolver o autoconhecimento, para ampliar a sua autoestima, para que você não tenha medo de arriscar, ousar e ser protagonista da própria história. É isso. Outra questão que me faz agora lembrar é que você tem uma robustez empresarial na área de educação, isso é fato. Você tem um número também substancial de alunos, 400 mil alunos e etc. Agora, como é que você prepara um eixo tão importante dessa operação, que são os professores, para ter esse sentimento que você coloca aqui na mesa, fazer isso multiplicado nos seus 16 mil colaboradores? Como é que faz o engajamento desse agente que é talvez o mais importante da operação inteira? Sem dúvida. Como eu digo, eu acho que a universidade é a grande locomotiva de transformação
da sociedade, né, escola, universidade, enfim, e o professor é o grande artífice. Né? Bom, primeiro que a gente tem um processo de seleção de professores, e tem professores que são incríveis, que têm um conhecimento enorme, mas falta alguma coisa, falta didática, falta pequenas competências para que ele se torne uma pessoa incrível. Então, a gente tem um processo contínuo de capacitação dos professores, né, para dar aula lá eu não acho que é fácil, né? Entendeu? Então, desafiante, mas do outro lado, o que a gente espera do professor? Sim. E qual que é uma métrica que a gente tem do professor? A nossa avaliação, né, nossas provas, não necessariamente é o professor que dá a prova. Isso aqui é um banco de dados, o professor elabora questões, junto com professores do Brasil inteiro, que também dão aquela mesma competência, vai para um banco de dados, e aquele banco de dados randomicamente elabora uma prova para o aluno. Né? E aí você tem a possibilidade de entender de verdade se aquele aluno aprendeu mesmo ou não aprendeu aquilo. Interessantíssimo. E tem um jeito que a gente trabalha que é o seguinte, o professor tem que trabalhar primeiro explicando para os alunos, incentivando os alunos. Ele é um líder. Sim. A diferença de chefe e líder. Chefe acha que sabe tudo, ele que vai definir o que os outros precisam fazer, eles acham que eu estou aqui para salvar vocês, seu bando, não sei o chefe aqui. O líder inspira, provoca, traz o melhor de cada um da equipe, não é isso? Sim. Isso aqui é o mau professor, isso aqui é o bom professor. Entendo. Então, as características de um líder são exatamente as mesmas características de um bom professor. Entendo. E você tem que trabalhar com a equidade e não com igualdade. O que é equidade? Qual a diferença? Você tem 10 pães e 5 crianças, igualdade, dá 2 para cada um. Equidade, dá 3 para quem tem mais fome, 1 para quem tem menos fome, mas no final vai estar todo mundo igual. Então, quando você olha uma classe e os alunos, todos tiraram notas boas e o desvio padrão foi pequeno, é que o professor não deixou ninguém para trás, ele trabalha com equidade. Entendo. Ele provoca os alunos, ele usa outro tipo de metodologia. Um envolvimento, de fato. Exatamente. Tem aquele professor que ele... Tem alguns... os alunos são bons, mas alguns não tem jeito. Ele trabalha mais com a equidade, com a igualdade. Sim. E aí você tem que dar ferramentas. E ferramentas que eu digo é trabalho em grupo, é peer-to-peer, né? Ensina o outro. Sim. Tem várias metodologias, digamos assim, que a gente passa para o professor para que ele possa deixar a aula dele onde há uma homogeneidade, não da entrada, que isso aí você não consegue, mas todo mundo, de alguma maneira, sai muito bem preparado para o que ele se propôs a fazer. Aproveitando aí do sai preparado, você fala em métrica, você fala em acompanhamento, evidentemente planejamento, mas também agora gerou uma curiosidade. Você tem todo esse processo disruptivo, que realmente e forma esses alunos, por exemplo. Você consegue acompanhar ou tem alguma métrica ou tem alguma visão depois que eles saem do teu ecossistema e na prática o que eles estão realizando hoje? Então vamos lá. Eu costumo dizer que tem escolas, eu vou dar o exemplo de escolas da Jornada Universitária. Claro. Tem escolas que falam assim, eu sou o melhor para você entrar no vestibular e vem aqui, X% dos nossos alunos passam no vestibular. Ela é focada ali no Enem, no vestibular. E eu pergunto, e o dia seguinte? Essas pessoas que passaram nos vestibulares, eles são realmente felizes? Ou você só fez com que ele decorasse, memorizasse, fizesse aquilo, mas não o preparou para a vida? Pulasse um degrau e nada mais. Exatamente. Né? Então, é um indicador? É um indicador. Mas para mim, ele não é necessariamente o indicador. E eu falo isso agora contra mim. Sim. Por que eu quero dizer? Nós não preparamos nossos alunos para o mercado de trabalho. Não preparamos. Isso é sério. Tá? Nós preparamos nossos alunos para ser empreendedor. A gente prepara nosso aluno para que ele descubra o seu Ikigai. A gente prepara nosso aluno para que ele tenha curiosidade. E quando o Ikigai é a confluência entre o que a gente faz bem, ama fazer, o mundo precisa, o mundo paga para. Né? A gente prepara o aluno para que ele saiba o projeto de vida dele. Quando eu falo ser empreendedor, ele descubra o que ele é bom e como ele pode contribuir para o mundo. O que explode dentro dele. Entretanto, o indicador médio do Brasil, a cada 10 alunos, 2 no ensino superior saem empregados na sua área do saber. Na Ânima, a cada 10, 8 saem empregados na sua área do saber. É impressionante. 8. É impressionante. Quer dizer, só que eu quero dizer para vocês o seguinte, esse não é o nosso foco. Esse, para mim, eu não considero uma métrica como se fosse a grande métrica.
tão nivelado por baixo em alguns aspectos que a gente está, que isso parece algo fabuloso, né? O que eu quero... eles são empregados na área dele. Tudo bem, mas eu quero saber se ele empreendeu, eu quero saber o que aconteceu. O que aconteceu, ele está lá por quê? Ele construiu a trajetória dele. Eu quero saber onde ele vai estar daqui a 5 anos. Que impacto que ele vai estar fazendo na sociedade depois. E de alguma maneira, quando eu falo que esse ecossistema, eu falo dessa responsabilidade que a gente tem no Brasil, eu costumo dizer, Sandro, e pode parecer meio arrogante, mas assim, o Brasil passa pela Ânima. Eu vou fazer uma provocação para você. Por favor. Eu acho que é muito difícil. Você ou qualquer pessoa que esteja nos assistindo aqui, não ter, de alguma maneira, ido a algum restaurante com alguém que foi formado pelo nosso curso de gastronomia da Embi Morumbi ou da Le Cordon Bleu e tudo mais. É quase impossível você não conhecer ninguém que não participou de algum curso da HSM. Não tem nada de arrogante aí não, é e fato. tudo mais. Né? Não tem como você não ter trabalhado e ter alguém que trabalhou com você, ou foi teu chefe, ou foi um par, ou alguma pessoa que você liderou, formado em uma das nossas universidades. Né? Então, eu tô brincando. Não, mas é sério. Porque ao imaginar que o Brasil passa por aqui, passa pela Ânima, a gente assume uma responsabilidade com uma seriedade. E isso daqui não é claro que pode ser um motivo meio de orgulho, de tal, mas é muito mais do que isso. É quando a gente educação, né, quando a gente olha para todo mundo e fala, entenda a responsabilidade que a gente tem. Entenda a responsabilidade que a gente tem pro Brasil. Sim. Então, de um lado pode parecer orgulhoso, mas do lado a gente se coloca um peso, a gente se coloca uma responsabilidade que eu acredito que se todo brasileiro realmente colocasse essa responsabilidade e entendesse que o que ele faz, né, o efeito borboleta lá, o que ele faz pode afetar todos ao redor e pode afetar a sociedade como um todo, aí sim eu acho que a gente teria um Brasil diferente. E de alguma maneira a gente assume essa responsabilidade e faz com que as pessoas que trabalham com a gente, né, e os alunos que se formam com a gente, que eles tenham essa responsabilidade, que eles entendam que é incrível ele construir a carreira dele, que ele seja muito feliz, né, que desperte, que ele conheça coisas que ele não conheça, que ele conheça, enfim, seja protagonista da própria história, que ele defina a carreira dele, mas eu sempre digo, a gente não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha. Verdade. Então, todo mundo, de alguma maneira, deve sair com essa mentalidade, com esse espírito de querer muito mais espalhar, contribuir, fazer diferença na sociedade do que reter para si e tudo mais. Né? A realização dele, assim como de todo professor, a realização de um professor é o quanto ele consegue impactar, é o quanto ele vê o que os alunos dele estão aprendendo, é pelo sucesso dos alunos. Né? E esse é o grande... É o reflexo do que ele faz. Esse é o grande... E quem sabe esse seja a nossa grande métrica. No mundo do empreendedorismo, uma palavra muito recorrente é a palavra reinvenção. Eu procuro substituir um pouco dessa palavra reinvenção por evolução. E se tratando de evolução constante, que é o que você acredita, a gente aprende a todo momento, é o que eu acredito também, falando em evolução para concluir nosso encontro, o que a gente pode esperar já para 2026 do grupo, de você, de todo o projeto, já que nós estamos no final do ano? Bom, eu acho que a gente... Eu realmente acredito que a gente está mais do que tendo uma evolução, até quase uma revolução, sabe? Sendo uma revolução silenciosa. Isso é forte. É uma revolução silenciosa. Tem muitas coisas que a gente está fazendo, muitas coisas, que de alguma maneira elas são meio invisíveis. Entendo. Só uma coisa per se, não necessariamente ele é capaz de fazer uma revolução, mas uma revolução é quando acontece muitas coisas silenciosas ao mesmo tempo, quase imperceptíveis e individualmente não tão impactantes, mas a hora que você olha o conjunto... E que realmente move, não é isso? Aí você faz uma grande transformação. Entendo. Então a quantidade de coisas que a gente está fazendo com inteligência artificial para empoderar os professores, para ajudar os alunos, para entender melhor quem são esses alunos. Do outro lado, tem um conjunto de pessoas pensando de uma maneira... o sistema neural, qual que é a melhor maneira de você aprender. A gente está vendo as bets aí, eu falo assim, olha, como que você consegue... Essa foi a pergunta que eu fiz há algum tempo, né? Como a gente consegue
com que as pessoas fiquem viciadas em aprender? Né? Como é que a gente consegue desenhar um currículo... Já que ficam viciados... Já que ficam viciados, que seja em aprender. Né? Como é que você consegue transformar e mudar a dopamina barata, né, por algo muito mais elaborado? Precioso. A serotonina, isso, por algo muito mais forte, precioso, sim, e não a sim. dopamina barata, mas uma dopamina que realmente agregue, de verdade e tudo mais. Então, vamos utilizar entender o que está acontecendo. Então, a área de neurociência é uma área muito forte que a gente tem estudado como as pessoas aprendem, né? Como elas se tornam engajadas naquilo que elas fazem. Tentar antecipar a tendência. E não é só quais são as competências ou soft skills, mas quais são os neo-soft skills. Sim. Quais são as competências do futuro, né? Quais são, o que é o neoliberal arts? E a gente está tentando redesenhar o currículo assim. Como é que a gente prepara os professores? Como que a gente redesenha a estrutura do campus? É um desafio gigante. Eu pergunto para você, você acha que o campus universitário vai ser igualzinho, onde o aluno vai lá e senta numa cadeira, todo mundo enfileirado, o professor continua falando? Não. Sabe qual é o futuro do campus? O futuro do campus vai ser um espaço de coworking, vão ser laboratórios, vão ter salas de podcast como esse daqui para os alunos estarem gravando e entrevistando e uns os outros, e assim que ele vai fazer bate-papo com os professores. Uma convivência dinâmica. Né? Um café, quem sabe uma academia de ginástica. Então, o novo campus, o novo espaço do encontro é completamente diferente do que é hoje. E a gente está fazendo uma transformação aqui, um negócio ali, uma mudança aqui. Tem um movimento silencioso que eu estou percebendo. E eu espero que, de alguma maneira, em 2026, 2027, a gente consiga tá fazendo essa revolução que hoje está acontecendo de uma maneira silenciosa, gradativa, né? Muito pequena, cirúrgica, sutil, dentro da Ânima, mas assim é que eu enxergo uma transformação grande e, enfim, eu acho que é um pouco disso que a gente pode ver em 2026. Olha só, pode parecer redundância, mas não é. E aqui vai meu voto sempre de admiração. Primeiro, para você como ser humano que não tem uma palavra que você diz que teu olho não brilha e um sorriso no rosto. Isso para mim faz uma diferença muito grande. Você efetivamente não só ama e é apaixonado pelo que você faz, como você é um estudioso e pratica aquilo que você e a sua turma vão criando. Então quero te agradecer muito por ser seu amigo, primeiro. Imagina. Por você colaborar efetivamente nesse país continental, que é o Brasil, com o tema mais importante, ao meu ver, também, que é através da educação. Obrigado por ter vindo, suas considerações finais, é sempre um prazer te rever. Não, eu que agradeço demais, Sandro, assim, eu só não queria que parecesse, e algumas vezes eu falo aqui com tamanha empolgação, que pode parecer arrogante. De forma alguma. Eu quero dizer que não, né? Quem sabe seja muito mais pela paixão, pelo desejo, né, pela experiência do que tal. E eu brinco com algumas pessoas e falo, olha, se você não acreditar que a gente vai conseguir fazer isso, não me conta. Não me conta, porque, né, quem sabe se eu não souber que aquele negócio é uma loucura, é impossível, a gente consiga fazer. E é por isso que faz. Eu sempre digo que uma aula, assim como um curso, assim como um podcast, um bate-papo desse, é aquilo que fica depois que ele acaba. É verdade. Né? E eu espero que, de alguma maneira, alguma coisa que eu falei aqui possa ter contribuído, possa ter inspirado, possa ter provocado, possa ter mexido com as pessoas que vão nos assistir e nos escutar. Isso você deixa com a minha responsabilidade em dizer que nos episódios mais recentes do Brasil que dá certo foi uma das melhores entrevistas, uma das melhores conversas que eu tive, seguramente nas últimas entrevistas. Que você é suspeito para falar porque a gente é amigo, enfim, mas eu agradeço demais, tá bom? Obrigado por ter vindo. Obrigado, eu. Conversamos com o Daniel Castanho, presidente do Conselho da Ânima Educação, aqui no nosso podcast Brasil que dá certo. Até a próxima, pessoal.